Reflexão sobre o livro de Juízes, hoje o capítulo 17, lemos o versículo 6, diz a palavra: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Amados, a sequência de histórias que veremos a partir do capítulo de hoje confirma o que está relatado no início do livro de Juízes. Juízes 2, versículo 10, diz a palavra: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ou seja, era uma geração idólatra corrompida, onde cada um determinava o que era correto ou não. O povo tinha se corrompido de tal forma que veremos nos próximos capítulos as consequências terríveis que isto lhes causou. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, diz o versículo 1. Sua mãe havia sido furtada. Levaram dela 1.100 ciclos de prata, que era uma grande riqueza para a época. Na tentativa de reaver o seu dinheiro, ela lançou uma maldição sobre a pequena fortuna. As maldições eram muito temidas entre os povos do Oriente. Certamente, com receio da praga lançada pela mãe, Mica resolveu confessar que havia sido o autor do furto. Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei, disse ele. Para espanto e temor da mãe, o que havia sido uma maldição tentou transformar em bênção. Bendito do Senhor seja o meu filho, disse ela no versículo 2. Na tentativa de afastar do filho a maldição que ela mesma lançou, pensou estar fazendo grande feito destinando parte daquela soma para a confecção de imagens de escultura. E Mica passou a ter uma casa de deuses. Certo dia ia passando um levita que andava errante, pensando: vou ficar onde melhor me parecer. Mica lhe ofereceu uma casa de deuses e uma vida tranquila se ali ficasse e lhe oficiasse como sacerdote. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Todo esse relato apresenta elementos de bastante relevância para a nossa compreensão sobre a importância em conhecer o Senhor e a sua palavra. Quando um casal começa a namorar, por exemplo, essa fase entre o namoro e o noivado é justamente um período de conhecimento, onde começam a firmar laços de amizade, de amor, de companheirismo, de respeito, enfim, de tudo o que é necessário para que assumam o futuro compromisso de viverem juntos até que a morte os separe. E esse período é extremamente importante porque, se não conhecermos o suficiente a pessoa com quem vamos casar, corremos o risco de entrar em um grande apuro. Deus havia firmado uma aliança com o seu povo e jamais voltaria atrás. Mas Israel abandonou o Senhor, deu as costas ao primeiro amor, adulterou com outros deuses, permitindo que a imagem de Deus fosse apagada de seu coração. Sentiam a necessidade de imagens de fundição, pois não conheciam o verdadeiro Deus. A fala do levita, vou ficar onde melhor me parecer, ilustra a realidade de muitos que possuem título de cristãos, mas que na realidade buscam somente uma religião que lhes seja conveniente. Não estudam a Bíblia para descobrir a verdade, mas para adaptá-la aos seus próprios conceitos. A tentativa de Mica em adorar a Deus de forma errada é um retrato de gerações que têm seguido pelo mesmo caminho. Por isso que Jesus, referindo-se ao grande dia de sua volta, disse que muitos se achegarão a ele dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São Mateus 7, versículos 22 e 23. Queridos, fazer o que pensamos ser correto e não o que Deus nos manda fazer não se chama adoração, e sim contrafação. Assim diz o Senhor em Isaías 65, versículo 2. Estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Tendo à nossa disposição o Espírito Santo como nosso guia e mestre da palavra de Deus, não temos desculpas para permanecer no erro. À semelhança do eunuco que foi ensinado por Felipe, o Espírito do Senhor permanece recrutando servos e servas de Deus com a mesma disposição de apresentar o Evangelho eterno
aos que de coração sincero desejam aprendê-lo e vivê-lo. Portanto, diz a palavra em Oséias 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62, versículo 5. Que em uma geração de verdades relativas, a verdade absoluta da palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Você tem separado um tempo especial de comunhão com Deus nas primeiras horas da manhã, através da oração e do estudo da palavra? Não conheço a sua realidade, mas imagino que deva corresponder à rotina da maioria, corrida e cansativa. O Senhor nos desafia a provar de sua bondade. Acorde de madrugada se preciso for, encontre o Senhor nas primeiras horas da manhã e não o perderá de vista no restante do dia. Desperta, povo do Deus Altíssimo, eis que vem o noivo. Vamos orar. Querido e amado Pai que habita nos céus, louvado seja o Senhor, porque pela Tua palavra procura nos despertar para um reavivamento e uma reforma. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, porque não queremos viver orientados pelas nossas próprias decisões, mas sim guiados pela Tua santa e boa palavra. Transforma-nos, Senhor, para obedecermos à Tua voz. Nos ajuda, Senhor, para que possamos fazer como prioridade em nossa vida, ao despertar a cada manhã, entrarmos em íntima comunhão contigo através do estudo da palavra e da oração. Abençoe essas almas que clamam por Teu nome, que têm no fundo do seu coração o desejo de uma renovação espiritual. Opera esse milagre em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.